Graças pais queridos, bom dia, irmãos e irmãs. Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre algo que é a persistência e perseverança. O povo de Israel, quando sai do Egito, eles tiveram maravilhas durante toda a trajetória do deserto. Quando lemos o livro de Gênesis e Êxodo, ficamos assim estarrecidos. O que Deus fez com eles. Mas é interessante entender que quando as lutas vinham, os desafios vinham, as dificuldades vinham, eles sempre queriam voltar para o Egito. Porque o coração eles ainda estava pautado lá. Então, quando as dificuldades vinham, ou quando não aconteciam o que eles queriam, eles sempre falaram em voltar. Porque o Egito ainda estava dentro deles. Apesar que alguns momentos de euforia, de alegria, de prazer, quando Deus fazia os milagres, eles dançavam, tudo, mas quando isso passava, eles queriam voltar, porque o Egito estava impregnado, estava dentro deles. Egito quer dizer mundo. E eu tenho lido bastante algumas coisas que têm ocorrido nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, mesmo aqui no Brasil. Pessoas importantes, celebridades, políticos, pessoas ricas, milionárias, e pessoas de muita visão do mundo, né? O mundo vê muito eles. Essas pessoas têm aceitado a Jesus como Salvador e isso tem alegrado muita comunidade evangélica no mundo e também nos chamado muita atenção. Mas eu tenho observado e lido também que acontece algo muito interessante e triste. Essas pessoas elas passam por um momento de euforia muito grande e começam a cantar músicas gospel com letras belas, começam a ter um comportamento mudado. Mas passado o tempo e o primeiro amor, eles começam a de novo sentir vontade de voltar para o Egito. Começam a querer que o evangelho se aproxime das suas ideias. E eles querem, então, fazer com que a igreja, o pastor, o líder e a própria Bíblia se encaixe com a visão, que não é tanto assim, vamos ser mais leve, vamos ser mais light, vamos, né? Porque eles começam a ter vontade de voltar para o Egito. Né? Aquela coisa, aquele glamour, aquele dinheiro, aquela coisa, eles querem voltar. E infelizmente, muito dessas celebridades, dessas pessoas milionárias, pessoas importantes, elas têm querido não se moldar à realidade bíblica e fazer um novo evangelho para que eles possam ficar. E isso é muito desagradável e errado, queridos. O Egito tem que sair da nossa vida. O Egito tem que ser extirpado da nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos que viver a prática do evangelho verdadeiro, real. Mesmo que isso não nos dê riqueza, mesmo que isso não nos dê glamour, mesmo que isso não nos dê vantagens. Porque a única vantagem que nós temos no evangelho, e essa vantagem, a única não, mas a verdadeira e mais importante vantagem do evangelho, é aceitar, é entender que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Por isso, amados, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Egito tem que fugir de nós. Esse é o grande desafio. Jesus está voltando. Tudo que tem as indicativas é muito claro em relação a isso. Nós não podemos aceitar pessoas quererem fazer uma nova moldagem do Evangelho. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que refutar da nossa vida. Jesus é real e verdadeiro. Jesus é aquele que reina e reina para sempre. Por isso, amados, temos que tirar do Egito. Os israelitas ficavam sempre lembrando do Egito, por isso que não chegaram na Terra Prometida. Pessoas hoje que ainda ficam sonhando com o Egito é porque o Egito não saiu da vida deles. Eles também não vão alcançar a Terra Prometida. Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana, que o Evangelho seja verdadeiro na nossa vida, que possamos ser cheios do Espírito e que possamos pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros. Mas Jesus é o centro. Nós somos cristocêntricos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a vida de vocês. Amém.